Tudo bem, Caramujo? Bom dia, Rafa, Caio, pessoal aí ligado aqui no nosso regenerativo. Não tem nada bem, né, Caramujo? Só muita coisa ainda pra gente falar. Tava acompanhando vocês aí voltando do aeroporto, né? Não acho que vai mudar nada agora. Tá tendo treino agora, então se fosse pra mudar já teria que ter mudado, né? Mas tem muitos pontos aí que precisam de explicações, como vocês disseram, né? O empate seria um bom resultado dependendo do desempenho, da atuação, né? E a gente consegue sair de lá preocupado e mais preocupado ainda com as cenas que a gente viu, né? O jeito como o Cruzeiro levou os gols. Um amigo aqui até me mandou agora o primeiro gol do Mirassol, que o Cássio quase faz milagre, né? Tem acho que 5 lá na beirada lá. Do lado esquerdo. E 2, 3 dentro da área, assim, tipo um negócio parecendo time de pelada, sabe? Todo mundo atrás da bola e ninguém cumprindo determinações. E uma coisa que eu acho que o torcedor ele se incomodou bastante aí nas redes sociais e com razão, o Tite tem participado pouco ali na beira do campo, né? Os auxiliares têm participado mais. Acho que isso precisa ser explicado também, né? O que é? O Tite vê o filho dele, o Matheus Bach, com um potencial para ser o treinador no futuro, mas isso não pode acontecer num processo como esse agora, né? O Cruzeiro contratou o Tite para ser o técnico. Entendemos aqui naquele momento, né, quando foi contratado, devido a um monte de opção que tem por aí, que não sei também se seria. O Cruzeiro queria o Arthur Jorge, né, o primeiro ponto lá, quando sai o Jardim, mas vem aquela questão da multa. E aí ficou ali entre Pessolano e Tite, e a gente entendeu ali no momento, né, um Tite precisando recuperar o seu espaço, querendo mostrar serviço, vem para aquela coletiva lá de apresentação, né, falando de muita vontade, mas o que a gente viu até agora, muito pouco, né? Sei que são poucos jogos, é pouco tempo, mas tá tudo levando a crer que vamos ficar nessa, né? Uma gangorra ali, só que uma gangorra bem baixa e que não é suficiente, né? De classificar no Mineiro, e aí vem Brasileiro no meio disso tudo, que é o mais importante, né? E ontem sai de um jogo que foi muito ruim e vai para uma coletiva que foi desastrosa, né? Aquela coletiva ali, se não vai mudar o comando, e eu acho que não vai agora, ela precisa de uma cobrança por parte da diretoria, né? Alguns diretores estavam acompanhando, inclusive, a coletiva. Se achar aquilo ali normal, é sinal que o Cruzeiro não vai sair dessa tão cedo, viu, Caramujo? Então, só para uma introdução inicial aí, para a gente seguir aqui com o regenerativo, mas a palavra de todo esse começo de trabalho aí é decepção e expectativa hoje é abaixo de zero de que vamos conseguir sair dessa com esse trabalho que vem sendo desenvolvido. E eu lembro bem que assim, quando a gente começou a tomar aquelas pancadas ali, né? Primeiro o Atlético e depois aquele vexame contra o Botafogo, eu lembro da gente ter colocado, eu falei sobre isso, acho que outras pessoas também, que tinham 5 jogos pro Tite meio que dar uma resposta. Era partida contra o Betim, partida contra o Coritiba, partida contra o América, Mirassol e o RT. Né? Passaram 4, né? 80% desses jogos, assim, que digamos era o momento de avaliação do trabalho. A gente conseguiu 2 vitórias no Mineiro, uma derrota em casa no Brasileiro e agora esse empate contra o Mirassol. Já dá para concluir, assim, digamos, se houve um vestibular que o Tite foi reprovado? Foi reprovado e não é sobre os resultados, né, Caramujo? Nesse momento, eu repito, se o Cruzeiro tivesse demonstrando alguma evolução em campo, alguma evolução tática, a gente pudesse enxergar padrões que ali na frente poderiam funcionar, mas de repente o resultado não estivesse vindo agora, ok, eu acho que o torcedor estaria cobrando muito, estaria nos xingando aqui, porque provavelmente a gente estaria defendendo esse trabalho. Gente, dá pra enxergar, tem alguma coisa aqui, tá evoluindo, mas a gente não enxerga nada, assim, é um trabalho que tá estagnado. O Cruzeiro repete os mesmos erros o tempo inteiro, é uma equipe que não sabe se defender,
coletivamente e que vive de lampejos no seu ataque. Por isso é um parto pro Cruzeiro fazer um gol e sofre gol o tempo inteiro em todas as partidas, né? Só não sofreu gol pro América Mineiro e assim, aquele jogo aconteceu num contexto muito específico e o gol cedo muda tudo ali. E o Cássio salvou de novo, né? Sempre, Pelo menos né? 2 boas defesas do Cássio. E aliás, que bom que começou bem a temporada, né? É uns do que se salva individualmente, porque se não fosse isso, a situação estaria muito pior. Não seria só um 4-0, não. Seria A outros. única coisa boa foi um ponto milagroso. Esse ponto aí é milagre. A gente o Samuco deu um ótimo gancho aqui pra gente mostrar aí o trecho da coletiva do Adenor e também a zona mista, em que o Caio Jorge fala um pouco da atuação do Matheus. Vamos acompanhar. Foi por isso, inclusive, da vinda do Fábio, porque ele é o especialista da função e pode falar com mais propriedade. O que eu posso falar é que o jogo ficou bastante acelerado, competitivo. Jogar aqui contra o Mirassol já é bastante difícil, numa situação natural. E nós, vindo de uma sequência de jogos nesses dias, depois o Fábio discorre mais sobre isso, sem um tempo hábil de recuperação, ele te retira a energia do jogo. E eu sabia, e tanto é que eu dei a palestra dizendo que eu ia fazer as 5 substituições porque era necessário. Todos nós sabíamos disso. E o adversário eu também faria a mesma coisa, ele ficou acelerando o jogo no transcurso e também com as substituições, né? E aí mesmo assim nós tivemos a força de uma retomada, os atletas que entraram bem justamente para dar essa condição, a lamentar o Kenji, o machucado Kenji. Enfim, queríamos vencer, não era o que nós gostaríamos, mas pelo menos ela traz uma sequência de resultados do último que nós tivemos, vencendo o Clássico. E agora, um pouquinho mais de tempo para que a gente possa desenvolver, quer dizer, não vai ter tempo de sábado, tem também, para que possa desenvolver o trabalho. Tá, boa noite a todos. Só ressaltar o que a gente disse. Nós enfrentamos um Mirassol que não perdeu ano passado em casa, se eu não me engano. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam, né? Uma equipe forte e que descansou nesse final de semana. Ele não jogou no final de semana. E nós tivemos um jogo clássico contra o América Mineiro, num campo pesado. O Mineirão, a chuva que nós tivemos em Belo Horizonte foi pesada. Nós sabemos o desgaste de um clássico e nós estamos vindo já de desgastes consecutivos. O jogo em Betim no domingo também foi um campo praticamente lamaçado. O campo no início parecia que estava tudo bem, o campo estava bom, mas no transcorrer do jogo a grama levantou. Você, quando entrava no campo, o pé afundava. E aí tivemos o jogo contra o Curitiba, que infelizmente a derrota, tivemos que correr atrás do resultado e não conseguimos, infelizmente, e sabíamos que iríamos ter esses problemas hoje, devido ao cúmulo de métricas elevadas. As métricas todas foram elevadas e isso transcorreu de forma, entre aspas, não tivemos atletas lesionados, mas tivemos uma queda de performance física hoje, né? Devido ao, mais uma vez, o Mirassol não atuou no final de semana, descansou os seus atletas e nós estamos vindo de uma sequência de jogos muito pesada. Ô Tite e Fábio, então, se me permita, não é um erro de planejamento, não? O Campeonato Mineiro é mais importante do que o Campeonato Brasileiro? O Cruzeiro está colocando titular porque foi incompetente em muitos jogos e não conseguiu fazer os resultados para planejar melhor isso. O Brasileiro está atrás do Campeonato Mineiro para vocês? Os resultados acabaram determinando essa sequência, né? Tivéssemos nós tido, sim, melhores resultados no início, nós não estaríamos fazendo isso. A necessidade dos resultados e a grandeza do Cruzeiro, ela exige que tu esteja bem nas duas formas. Como a gente optou, e aí a vida ela é a opção, o início de preservar um pouquinho os atletas para a sequência, e a gente preservou. Não sei se o termo é bem preservar. E aí o resultado não tem a necessidade de vir pela grandeza do Cruzeiro, ela se faz necessária. Os resultados fizeram com que nós, infelizmente, tivemos que usar a equipe titular, porque o Cruzeiro, como o Tite disse, a grandeza do Cruzeiro exige. Nós temos que pontuar e estamos trabalhando para isso, né? Nós passando dessa fase, se nós passarmos essa fase agora, uma vitória contra o RT, um bom resultado contra o RT, nós vamos ter aí a semana do Carnaval para trabalhar, que vai ser importante para recuperar esses atletas. Primeiro recuperar os atletas e depois tentar melhorar a sua performance físico, técnico, tático, assim por diante. Nós enxergamos o futebol como um todo, né? Precisamos melhorar? Precisamos. E nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Eu te afirmo isso. Nós vamos conseguir. A fala eloquente do Fábio Massaredia no final ali, nós vamos conseguir,
precisamos dessa semana de carnaval aí e tudo mais. Convenceu alguém? De forma alguma, né? O campo não tá convencendo, né? Que é o principal. E já tem um tempo aí que o pessoal tá trabalhando, né? Então, o principal, Caramujo, o Cruzeiro escolheu colocar os jogadores, os titulares. Num primeiro momento, ok, né? Porque estava caminhando para uma eliminação no Campeonato Mineiro, mas se fosse um departamento de futebol, ele tem que ter a competência para fazer um cálculo. Esse cálculo não tem que vir da gente, né? Ó, se a gente jogar aqui todas essas partidas, a gente vai chegar em determinado jogo e vai sentir muito. E aí? O que vamos fazer? O que é mais importante? Classificar no Campeonato Mineiro ou começar bem um Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que é muito difícil. Que todo ponto que você perde é difícil de recuperar. Não é todo dia que você vai chegar e engatar uma sequência de 6, 7 jogos, 8, 9 sem perder, e em 21 pontos você vai fazer 15, em 30 você vai fazer 21, 22. Não é sempre isso, né? Então a gente começa com 9 e tem 1 de 9 pontos disputados. Então foi um erro de planejamento, né? Tá mais do que claro, e era para, não vamos conseguir. E aí? Precisamos comunicar isso. O time começou mal, perdeu jogos que não podia perder, vai ser eliminado do Campeonato Mineiro, mas vai estar bem para o Campeonato Brasileiro, que é o principal. E a escolha foi outra, né? E ainda chega na última rodada do Mineiro precisando de resultado. Vai ter que ir com o time titular de novo, sábado lá, em Patos de Minas. Né? E a gente viu vários jogadores ontem tendo de fato uma queda de produção. Assim, o Gerson, por exemplo, eu acho que foi o mais claro ali, que não tinha uma condição física tão boa, tava jogando, tava tocando de lado, né? Tava ali cumprindo. E aí entra um pouco também na questão das escolhas, né? Porque o Arroio ficou fora, porque era um caso de desgaste mais acentuado, a gente entende plenamente. Mas não era o caso de talvez ter iniciado com uma ou outra peça diferente, Caio? Era o caso, né? Mas talvez isso teria que ser feito contra o América. Agora, olhando o que foi feito pela comissão técnica, de fato, o Cruzeiro poderia ter começado com algumas peças diferentes. E aí, outra questão que incomoda na coletiva, né? O Tite, de novo, falando de jogador que foi bem, o jogador não foi bem. Matheus Henrique entrou mal no jogo. Mais um jogo ruim do Matheus Henrique no ano. Lucas Silva entrou mal também, Sinisterra muito mal. Eu não vou falar de Willian e Kenji, porque esses entraram mais pra reta final, nem tem como a gente avaliar. Mas o Tite, mais uma vez, assim como foi no caso do João Marcelo, falando de desempenho de jogador de uma forma errônea, porque o campo tá mostrando outra coisa, né? Isso preocupa demais. E de novo, o Tite erra sistematicamente em leitura de jogo, né? Porque, mais uma vez, teve aquela questão de preferir acionar um volante para tentar mudar o jogo. O Lucas Silva não tem essa capacidade de mudar o jogo. O Lucas Silva não é o cara para entregar assistência, não é o cara para entregar gol. Ele não tem essa capacidade. Escolhe também trocar a lateral, sendo que tinha outras opções no banco, que a gente poderia ter sido acionado muito antes, né? E ele só reforça isso na coletiva. E só para fechar sobre o Fábio, né? Essa afirmação dele de que as coisas vão mudar. A primeira impressão do trabalho dele já é péssima, né? Muito ruim. E olha que a gente ainda estava tentando pensar que lá no Flamengo talvez não tenha passado tanto por ele os problemas que o Flamengo teve, mas de fato no Cruzeiro a gente tem visto uma outra história. E essa coisa de fazer tudo por resultado dentro do Campeonato Mineiro me preocupa demais, porque você citou o Gerson, né? O Cruzeiro tá expondo a sua principal contratação. O Gerson ontem tava se arrastando dentro de campo e por questão física. Um jogo ruim do Gerson foi, mas por questão física. Então até o principal reforço da temporada tá sendo exposto a esse planejamento, se é que dá para se chamar de planejamento da comissão técnica. A gente não confia no elenco que ele tem em mãos, gente. Porque a gente não tá falando aqui de colocar os garotos em campo. E aliás, o Caramujo, ele começa a coletiva falando algo que você disse aqui que não pode ser usado como desculpa. Que ele fala dos primeiros jogos, né, em que ele foi com os garotos. O Cruzeiro ganha um e perde o outro, né, deixou 3 pontos pelo caminho. Não foi por isso que o Cruzeiro se colocou nessa situação.
foi, por exemplo, pela derrota em casa contra o Democrata, com um time em campo que é mais do que capaz de vencer o Democrata, deveria ser. E não eram os titulares, você tinha um ou outro ali titular, mas em linhas gerais era o time reserva do Cruzeiro. Ele não confia nesse time, né? Muito claramente, porque se ele não pode colocar esse time, ou pelo menos mesclar esse time com alguns titulares para jogar contra o América, para jogar contra o Betim, vamos ver como vai ser contra o RT. Eu acho que não tem a menor condição, tá, do Cruzeiro jogar com esses atletas aí que jogaram contra o Mirassol. Assim, não acho que eles vão entregar, porque fisicamente não estão conseguindo entregar. E aí a gente tem jogadores que são bons, que têm feito uma boa temporada, mas que assim, se fisicamente eles não estiverem bem, não vai adiantar. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois é, tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos!